Pronto! Ei, que maravilha! Por um momento eu achei que a gente ia se enrolar mais aí. Você estava no computador, é isso? Eu estava tentando entrar pelo computador e não sei por que não consigo É, fazer o geralmente não pedido. funciona computador, é impressionante. E aí, meu amigo, você está bem? Tudo bem, Tranquilo? camarada? Como vocês estão aí, cara? Estamos tentando sobreviver aqui, né? Você está Pois no é, Rio, tá fora do Rio? a gente deu uma fugidinha do Rio, veio para a Ah, Serra e tá tudo bem, estamos em casa já desde março, desde o início ah. de toda essa loucura, né? E as crianças estão bem? Gael, Também, Cora, Pilar, estão todos bem? Vanessa, todos tudo bem. certo? Família tranquila, feliz, com saúde? Todos bem, né? Parece que esse mood de quarentena transforma todo mundo em terrorista, né? São terroristas maravilhosos, estão aqui cheios de É, inquietação, tentando é. entender também, né? É bonito ver eles tentando conviver E com essa realidade nova aí, tudo muito estranho, né? exatamente, a percepção é essa também. Eu tinha a impressão de que minhas meninas iam ter problemas também, iam ficar É. muito tristes, deprimidas, mas elas estão indo muito melhor do que eu imaginava. Isso é uma coisa maravilhosa. Estou feliz Que também. bom, que bom, meu E, irmão. O ser humano é muito adaptável, né? A gente vai encontrar alguns completamente, sempre, caminhos né? aí. Escuta, deixa eu apresentar aqui então nossa temática, meus amigos que estão entrando aqui. A temática de hoje, com o Tiago Lacerda, o que Shakespeare escreveria sobre o Brasil atual? Uma tragédia ou uma comédia? Será que a gente consegue desvendar isso, Tiago? O Tiago é um grande amigo, o Tiago é um grande ator, é um homem de todos os veículos, circula com elegância, com talento em todos os segmentos da arte. E o que me interessa muito no Tiago também é que, desde cedo, ele se mostrou um ator de teatro, um empreendedor, um empresário, um homem que leva a sério as artes cênicas e ele consegue fazer, diante aí da vida dele, em paralelo com a vida dele, essas atividades teatrais que são sempre muito difíceis, vez por outra não são compensadoras, mas são muito difíceis. Então, os últimos espetáculos que ele produziu, Hamlet, Macbeth, Medida por Medida, dirigido por Ron Daniels, e isso é uma coisa louvável. Você sabe disso, né, Tiago? Você é uma pessoa respeitadíssima, não só pela trajetória na televisão e no teatro, mas por essa vertente teatral, que efetivamente é o que também nos leva para adiante. Eu tenho uma É, experiência, eu tenho experiência louvável, teatral. você usou o termo louvável, né? Louvável é quem empreende essa jornada de viver de arte, de cultura no Brasil, né? A gente precisa fazer a nossa parte para chamar a atenção da importância e da beleza do ofício de tantos profissionais de cultura. Eu me sinto honrado de fazer parte de um grupo tão batalhador, tão, por vezes, mal compreendido, né? Mas, acima de tudo, de um grupo que é bastião de resistência crítica, de resistência humana. E o que a gente tem feito nesses anos todos, e esse trabalho com Shakespeare, que já vai aí para 8 anos, que você mencionou, é um trabalho que complementa um pouco essa trajetória na busca do humano mesmo, né? Não, mas é admirável, Tiago, porque você partir para os grandes textos universais, né? Nós que estudamos isso aí, a experiência que eu tive foi de trabalhar com o Raul Cortez em Rei Lear, dirigido por Ron Daniels. Depois eu produzi o Mercador de Veneza, com a direção do Amir Haddad. E uma das primeiras peças que eu fiz foi Tá Fiel bem Camareiro, acompanhado, hein? pô, muito bem O acompanhado. Amir, o Ron, Shakespeare. E fiz o Fiel Camareiro, de Ronald Howard, que circula no universo de uma companhia de teatro durante a Segunda Guerra Mundial, que está montando um Shakespeare que é o Rei Lear. E foi representado Ó, pelo... olha, King Lear, isso, exatamente. Exatamente. Companhia do Bardo. Escuta, como é que a gente relaciona isso, meu amigo? Como é que a gente... É uma tragédia ou uma comédia o que a gente está vivendo? Porque, na verdade, Shakespeare também, todas as tragédias têm um pouco de comédia, todas as comédias têm um pouco de tragédia. Então, a gente circula por um universo muito rico. Você acha que tem solução? A gente chora, a gente ri, ou a gente chora e ri ao mesmo tempo? Não sei. Eu fico achando que o humor sempre, né? O humor é uma arma poderosíssima. Hum. E eu acho que o Shakespeare enxerta nas suas histórias, por mais trágicas que sejam, se você for pegar lá as tragédias, ele sempre tem
esse recurso do humor como uma arma incisiva, né, de reflexão, de provocação. Eu, eu, fico, eu fico achando que, diante de toda essa loucura que a gente está vivendo, e a gente vai ter tempo de falar sobre esse cenário político chocante, bizarro, assustador, a gente pode ficar tentando encontrar na língua portuguesa, e somos devotos da língua portuguesa, somos atores, a gente tem compromisso com a língua. Claro. A gente pode tentar encontrar em português um adjetivo para esse governo, não vai encontrar. Eu estou achando bem complicado. Tem que inventar um termo que não existe. Mas a verdade é que o Shakespeare faz parte de tudo isso. Eu acho que primeiro, se a gente for, sei lá, pensando aqui assim, tentando responder a sua pergunta, se a gente fosse imaginar a obra do Shakespeare como com a estrutura que ela tem, uma estrutura de desestruturação civilizatória, de instauração do caos e busca por um apontamento, né, à frente, eu acho que primeiro o Shakespeare escreveria uma tragédia. E eu acho que o que a gente está vivendo é uma grande tragédia. Assim, do ponto de vista humano, o que a gente está vivendo meu Deus, eu não imaginei que vivo fosse presenciar tamanho horror, né? Mas eu acho que nesse momento, como estrutura dramática, eu acho que vale a pena a gente se envergonhar primeiro, identificar essa vergonha e aprender a lidar com isso para poder falar em comédia lá na frente, né? O Ron tem uma frase maravilhosa que diz que, para o Shakespeare, a diferença entre comédia e tragédia é que a tragédia, no final, morre todo mundo. E na comédia, no final, casam-se todos. Eu acho uma bela maneira, uma maneira humorada de encarar o casamento, o matrimônio. Mas, acima de tudo, eu acho que, nesse momento, a gente vive uma necessidade de envergonhamento primeiro. Eu acho que a gente precisa se incomodar com a vergonha que a gente está sentindo, porque eu não sei você, mas eu estou muito envergonhado com tudo isso, Léo. Eu estou bem impressionado. Eu estou assombrado, eu fiquei assombrado com essa reunião que aconteceu, né? Que está todo mundo falando sobre isso, mas é mais do que isso, porque eu acho que, como diria Caetano, de perto ninguém é normal, né? Sim. As pessoas não sabem o que eu, com a minha esposa, com a minha família, com você, com Vanessa, com a sua família, com os amigos, o que a gente fala no particular, né? As pessoas falam de tudo, elas não são politicamente corretas no particular. Agora, a questão dessa reunião é que ela pertence ao Brasil, né? A saúde do presidente pertence ao Brasil, ela tem que ser, você tem que dar uma satisfação. Essas reuniões que acontecem, o que deve ser dito deve ser abominável, né? Então, quando a gente assiste, a gente toma um susto. Mas as pessoas tramam. Tudo que você possa imaginar é tramado por baixo dos panos. Eu me lembro desse post recente da Greta Thunberg, né? Imagino que não é dito longe das câmeras. Os caras tramam assim na frente da câmera. E perderam a vergonha completamente. Essa reunião é uma sandice sem precedentes, né? Nem nos meus piores pesadelos de fantasia sobre de que maneira o sistema político brasileiro está corrompido por gente inescrupulosa, por gente cretina, eu não imaginaria uma reunião tão repleta de absurdos, de atrocidades. Agora, o que é mais assustador não é ver o que a gente já sabe, porque essa gente anuncia quem eles são há muito tempo. Ah, sim. O mais assustador é ver como o brasileiro perdeu o contato, perdeu a conexão com a sua própria língua. Quer dizer, o que é dito naquela reunião não é compreendido por uma parte assustadoramente significativa da sociedade brasileira. Quer dizer, existem pessoas que assistem aquela reunião e têm a disfarçatez de achar que não tem nada acontecendo ali, né? Não é que não tenha nada. É o reverso do que você falou. É porque aquela reunião, 30%, 35% que seja, é representada por aquele linguajar, é representada por aquele raciocínio. Então, a gente não tem que ficar admirado. Eu acho que, a partir do momento da minha vida, eu conversei com o Grassi na semana passada, eu perguntei para ele... Aliás, o Grassi está aqui acompanhando a gente. Beijo, parceiro. O Grassi está aí. O Grassi está aí. Eu vi vocês, eu vi a entrevista inteira. O Grassi é sempre uma aula de... Não, é uma aula. E, Grassi, a nossa conversa, que já está no YouTube, está sendo elogiadíssima, me pedem o link para ver. Mas eu fiz uma pergunta... Trabalho lindo que o Grassi faz à frente do Instituto Iotim, lá no museu.
Pô, é lindo. E eu imagino a luta deles lá desde Aham. Brumadinho, né? Aquela situação toda. Então, fica um abraço para todos aí do Inhotim. Então, a questão que eu falei para o Graça, o Graça é um homem da cultura, é um homem que tem um partido no sangue dele, mas eu perguntei para ele se ele consegue ver agora com distanciamento, com menos romantismo, porque eu acho que o povo, não só o povo latino, mas as pessoas como nós, quer dizer, você inclusive é um flamenguista doente, nós torcemos muito, né? Somos passionais, as pessoas torcem pelos times, torcem pelos partidos políticos, mas tanto os jogadores de futebol como os políticos, eles pensam na vida deles. O Neymar está preocupado com o dinheiro dele, se ele vai para o Barcelona, para o Paris Saint-Germain, se ele volta para o Real Madrid, interessa para ele. Esses caras, eu não sei como é que eles conseguem, o estômago deles, eu não sei como é que conseguem acordar. A impressão que eu tenho é que essa TV Senado mostra os caras ali na Câmara e eles falam absurdos, xingam a mãe do outro e descem para tomar um café juntos. E devem se desculpar. Pô, desculpa, hoje eu fui um pouco alterado, mas aquilo deve dar certo. É um conchavo eterno. Eles representam para fora. Mas Então, você sabe que eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, assim. A gente sabe disso há muito tempo, quer dizer, porra, a gente é intrigado com os meandros da fisiologia política no Brasil há muito tempo. Mas me parece que a resposta para esse cenário político paradoxal, contraditório, meio absurdo, me parece que a resposta está contida no cenário político. As pessoas estão com um discurso muito, vamos renovar quadro, descobrir novas pessoas, etc. A gente tem que ter cuidado, porque a política é uma arte muito antiga, é uma arte muito séria, e a gente não dá para tratar a política como se a gente estivesse tratando do almoxarifado da empresa ou da nossa lida cotidiana. Eu acho que a gente precisa dos políticos. O que a gente tem que fazer é descobrir quem são esses políticos, quem são essas novas lideranças e tudo mais. Mas eu tenho fé, cara. Eu tenho fé. Eu acho que a gente vai superar essa loucura toda, especialmente porque a gente está se conectando com isso, né? Eu sou de uma geração que ouviu a vida inteira que futebol, política e religião não se discute, né? E depois que eu cresci, especialmente nesses últimos anos aí, eu cheguei à conclusão de que isso é uma grande loucura, né? Assim, a gente precisa sim ser capaz de falar disso com responsabilidade, com cuidado, com informação, né? Com apreço pelo fazer política, né? Com respeito que a política exige, né? E às vezes a gente fica no comentário de que é político isso, político aquilo, porque Brasília é isso, Brasília é aquilo, e a gente às vezes sem perceber acaba demonizando uma classe que merece respeito. Tem muita gente boa no cenário político. Muita gente boa. O que acontece é que as pessoas estão dando voz a quem, evidentemente, não é nada bom. Né? não, mas é isso que o Graça acabou de falar. Política é a arte do diálogo. Né? Exato. Eu tenho ouvido muito o Freixo. O Freixo tem feito umas lives muito interessantes. Ele retirou a candidatura dele à prefeitura do Rio e está fazendo um chamado para a esquerda, para que a esquerda se una também. Porque o que ele fala o tempo todo, escuta, não adianta ser só oposição e não ter uma proposta. Tá, eu quero que o impeachment, tá, vai dar. Ele não acha que vai dar certo você colocando, em vez de colocar uma solicitação de impeachment, você coloca 20, só para marcar terreno. Em vez da esquerda se unir, como não se uniu na última eleição, vai ficar todo mundo perdido aí. Vai ver navios. Eu acho que é uma tristeza não ter o diálogo. Eu acompanho o Marcelo Freixo há muito tempo. Eu sou eleitor do Freixo já há algumas eleições. Marcelo Freixo, para mim, é farol, Léo. Marcelo Freixo, para mim, a história política do Freixo, tudo que o Freixo mobiliza em torno do discurso dele, é um discurso que eu tenho muita fé, assim. E eu admiro profundamente o movimento dele, recente. Eu tenho certeza que para ele deve ter sido um movimento muito duro, muito difícil, porque Claro, claro. a gente sabe, eu que acompanho a vida política dele, sei do quanto ele quer contribuir para o Rio de Janeiro e quanto ele tem consciência de como o Rio de Janeiro é um covil de cretinos e canalhas, né? A maneira como essas milícias assumiram um espaço do poder público no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que ele sabe, tem consciência dele mais do que ninguém. Mas, acima de tudo, o que eu acho mais poderoso é a coragem dele.
de fazer um movimento desse tamanho, um movimento que já é tarde, um movimento que, na minha modesta opinião de leigo, eu acho que já em 2016, naquelas eleições lá dele com Crivella, aquilo tudo já era tragédia anunciada, né? A possibilidade de eleição de um nada que é o Crivella, né? Assim, a antítese do que seria um caminho razoável, né? Mas, enfim, chegou um momento que, na opinião do Freixo, e eu concordo, a gente está diante de um negócio que a gente não imaginava, a gente não podia supor que algo dessa proporção fosse ganhar eco na sociedade brasileira. E eu acho mesmo que, diante desse horror, dessa barbárie anticivilizatória que essa gente propõe, e aí você falou uma coisa que eu acho importante tocar no assunto. Me parece que o chamado do Freixo, que o movimento dele é um movimento mais amplo do que só da esquerda. O que ele pretende é que as forças políticas que estão para o lado de cá da linha civilizatória, quer dizer, para o lado de lá é barbárie, né? Para o lado de cá, quem está para o lado de cá, independente de corrente política, independente de opinião política, independente de histórico político, as pessoas precisam se posicionar para resistir a essa nuvem negra, né, obscura que tomou conta do Brasil. Eu acho que esse é o momento. A gente precisa entender que algo excepcional está acontecendo. E para momentos excepcionais, atitudes excepcionais. Né? E eu ficava esperando uma liderança nova, uma liderança que fosse brotar desse cenário tenebroso que a gente vive, uma liderança com essa coragem. E eu identifiquei no Freixo e todo o meu apoio, toda a minha sensibilidade, a minha comoção no movimento dele, e concordo plenamente com isso. Acho que é hora da gente abrir mão de projetos político-pessoais para se unir, para unir o pensamento democrático, para unir o pensamento da saúde, né, do poder do povo no cenário do país. Assim, esse é o momento, o Freixo tem todo o meu apoio. Não, e tem que ter um convencimento, né, Tiago? Porque também não adianta você pensar que 30% da população brasileira é feita de loucos, desvairados somente. São pessoas que precisam ter uma visão, precisam ser seduzidas por um pensamento melhor do que está sendo seduzidas agora. Eu acho que unificar as propostas, unificar o pensamento em torno da ideia democrática é fundamental, necessário, urgente. Exatamente, eu acho que também. Agora, e o nosso teatro, como é que fica nessa loucura toda? Eu estou lá com o Teatro Solar fechado desde o dia 13 de março, toda a nossa, quer dizer, todo o Brasil, né? Mas, em particular, a nossa classe está sofrendo muito com isso, donos de... Agora, tem tido uma... Eu vou falar isso antes do final, inclusive. Amanhã vai ter uma votação na Câmara dos Deputados com uma lei emergencial de cultura, capitaneada pela Benedita da Silva e pela Jandira Fegali, que é relatora. É a proposta de lei 1089, 1075, que está buscando acesso dos trabalhadores de arte e cultura à renda básica emergencial e uma ação também de fomento aos agentes culturais, aos donos de teatro, donos de academia, circo, por todo o Brasil. É um movimento incrível, porque eu tenho participado dos WhatsApps, das lives, das reuniões. E, Tiago, são milhares de espaços culturais pelo Brasil afora, e tem uma questão séria. O Fundo Nacional de Cultura, que é sempre contingenciado ano após ano, a Jandira foi lá examinar, e existe uma verba de 3 bilhões de reais estacionada, um dinheiro que não é usado, não tem sido usado para nada, não vem sendo usado há anos como deveria ser. Então, o mínimo que pode se fazer nesse momento é dividir esses valores pelos artistas do Brasil, como está se fazendo pela população. Então, amanhã é um momento muito importante da gente fazer uma força positiva. Estou deixando aqui a mensagem para as pessoas que estão assistindo. Vai ser votada a Lei de Emergência Cultural, PL 1075, amanhã. Então, todos aí com energia, todos que puderem falar isso nos seus grupos, fiquem atentos, porque isso é muito importante para toda a classe. Vamos em frente. Sim, é um momento importante, é uma classe que está abandonada, não só pela proposta de esterilização crítica e cultural dessa gente que assumiu o poder no Brasil, mas porque também a gente vem tendo uma série de coincidências equivocadas a respeito das lideranças da cultura, né? A Regina Duarte, infelizmente, foi uma tristeza, minha Desacerto, nossa. né?
que tristeza eu sinto, que pena e tudo mais, e não me parece que o futuro tenha uma mensagem auspiciosa para a cultura. Mas se a gente não pressionar, é uma classe inteira, uma classe magnífica de trabalhadores honestíssimos e batalhadores profundos que está jogado. Então, tem que se mobilizar, tem que pressionar e tomara que esse movimento civil aí ajude a contribuir com a classe. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu fiz para o Graça também. Você acha que existiria alguém de dentro da nossa classe capaz de conduzir a cultura brasileira? Porque nós temos exemplos de atores e atrizes que foram deputados estaduais, vereadores federais, que, a meu ver, alguns poucos tiveram uma visibilidade ou um trabalho efetivamente reconhecido, vamos dizer assim. Temos o caso da Fernanda Montenegro, que sabiamente recusou o convite quando foi feito. Tivemos uma gestão do Gilberto Gil num momento muito feliz da história da política brasileira. E agora esse imbróglio todo do Roberto Alvim, da Regina e do Mário Frias, que vai entrar agora. O Roberto Alvim. O Roberto Alvim, bicho. O Roberto Alvim. Que maluco. Eu estava em iminência de fazer um trabalho com ele. Eu fui tão surpreendido pelo que aconteceu. É muito doido. O Roberto, cara, que situação. O que dizer do Roberto, né? Bom, a história vai cuidar do Roberto. Mas, enfim, lamento porque, enfim, os colegas, né, e tudo mais. Olha, você me perguntou se existem pessoas. Eu acredito que sim. Tem muita gente séria, muita gente boa e muita gente que poderia contribuir para o cenário. Mas você acha que a vida e a arte, porque não existe faculdade para ser ministro, não existe faculdade, universidade para ser presidente. A impressão que eu tenho é que, olhando para trás e olhando para a história, ninguém está preparado para ser presidente da República, ninguém está preparado para ser senador. Para o poder, né? Conseguem, entram naquela porra e vão aprender. Como às vezes a gente também, né? Thiago, a gente aprende o nosso ofício com a experiência, com vinho, né? Como o vinho, ele vai se... Agora, a gente vai amadurecendo, mas eu tenho a impressão que para o cenário político, começar devagarzinho, né? A vovó já dizia, o primeiro degrau, meu filho, vai no primeiro. Tem gente aí querendo transformar o cenário político brasileiro, entrando no ônibus agora e sentando na janela. Né? Na janela. Inventando um monte de coisa, um monte de artista, um monte de gente proeminente no cenário cultural, querendo ser agente político, mas quer chegar governador, quer chegar presidente da República, ninguém quer começar vereador, ninguém quer começar deputado. Olha, Léo, eu acho que para isso precisa só uma coisa: disposição. Existem atores intelectualmente preparados para assumir um processo de aprendizado político. Eu concordo com você, eu acho que a política é feita para ser conduzida por políticos, mas a classe certamente tem gente para contribuir. Não necessariamente atores ou atrizes ou cantores, enfim. Eu acho que podem ser pessoas diretamente ligadas a culturas com experiência no trato da gestão pública. Né? A gente tem pessoas como o próprio Graça, a gente tem pessoas como, sei lá, o Serginho Mamberti, eu vi vocês falando na época da Funarte do Graça, o Serginho estava lá também, mas você tem do Danilo Santos de Miranda, se esse país fosse um país sério, o Danilo participava do pensamento da construção do futuro da cultura desse país. A contribuição do Sesc de São Paulo para o teatro e para a arte no Brasil é imensa. Inacreditável. Então, assim, a gente temos nomes, temos pessoas sérias. Agora, essa gente que está aí não quer resolver o problema, né, Léo? Esses caras não querem, ao contrário. Então, quanto mais eles puderem sabotar a ideia de consolidar a nossa identidade cultural, propagar a identidade cultural brasileira de maneira responsável, esses caras vão sabotar, né? Não, vão sabotar. Eu não sei se eu sou otimista ao ponto de achar que a gente tem como exercer um cargo dessa magnitude sem ter tido uma experiência, não digo longa, mas mínima. Como eu falei também para o Graça, o tema da minha conversa com o Graça era o meu ministro da Cultura, quer dizer, eu sempre achei durante 10, 15, 20 anos que o Graça seria ministro da Cultura em algum momento. Me passava isso porque era uma pessoa que participou de uma série de secretarias, de presidência construiu com trabalho, com autoridade, com comprometimento, a possibilidade de... Uma trajetória. Agora, igual jogador de futebol, você é técnico de time, né? O cara já vai
jogador da seleção brasileira, o Dunga vai ser técnico da seleção. É uma trajetória muito violenta, muito grande, é muito rápida. Não dá para ser assim. A gente começa a entender um pouco do nosso ofício. Eu comecei a entender um pouco do meu ofício com 45, 50 anos de idade, porra. O Graça está dizendo, me queiram bem, a gente quer você bem, Graça. Tô enchendo a sua bola, hein, Graça? Porra, se candidata aí, filho. Mas a verdade é que eu acho que tem caminho, Léo, tem caminho, tem caminho. Se tiver comprometimento, tem caminho. Vem cá, conta para mim, você falou do solar. Qual é a perspectiva de você, um cara que batalha há muito tempo pela cultura, né? O Solar de Botafogo é um marco no cenário cultural carioca, né? Como é que tá aí para vocês? Você tem alguma perspectiva? Deixa eu te contar rapidamente, é um casinho rápido. Desde que eu sou sindicalizado desde 1985. E eu tenho desde que eu fiz a faculdade de psicologia, mas não exerci e que descobri o teatro na faculdade. Desde que eu me entendo por artista, eu quero ter um centro cultural, um teatro. Então, em 1986, mais ou menos, eu fui procurar o Darcy Ribeiro, que era secretário de Cultura na época no Rio de Janeiro. Eu vasculhei a cidade inteira e fui entrando em alguns imóveis abandonados. E eu descobri um imóvel abandonado no Humaitá, um instituto de nutrição abandonado. Entrei, era um espaço genial, maravilhoso. Bom, contratei um arquiteto, fiz uma planta, pedi uma reunião com o Darcy Ribeiro, fui lá apresentar o projeto para o Darcy Ribeiro. Deu um abraço nele? Ele achou um projeto lindo, maravilhoso. Porra, gostei, Leonardo. Escuta, cara, eu te telefono daqui 2, 3 meses. Nunca mais me ligou. Um ano depois, eu vejo na manchete lá do Globo, Espaço Sérgio Porto vai ser inaugurado. O Sérgio Porto era um instituto de nutrição abandonado. Eu levei um projeto lá, assim, não deixa a parte, eu nem sei se aquele projeto foi efetivamente aproveitado, nem sei se já não existia uma ideia, mas eu acho que foi um clique para o Darcy. Que bom que foi feito, entendeu? E depois eu achei... Eu não posso depender de nenhum órgão público. E, na época, os diretores de teatro, Aderbal, Moacir, o Gabriel, estavam todos recebendo direções de teatro, Planetário, um monte de teatro está sendo dirigido por essas pessoas. E acabava o mandato do prefeito, o pessoal era afastado e entravam outros. Então, desde sempre, eu percebi que para você ter um espaço desse, você tem que ser dono desta porra. Então, demorei mais 15 anos para conseguir reunir dinheiro, achar a casa e fazer uma obra de 6 anos, que foi uma loucura. Eu achei que isso fosse missão. E agora eu construí o teatro para ser um porto seguro para a minha vida, cara. Porque na minha carreira, sempre muitos altos e baixos, faz um filme, faz uma novela, faz uma peça, mas às vezes passa meses sem trabalhar, sem ganhar dinheiro. O teatro não. O teatro está completando 15 anos, e nesses 15 anos a minha vida floresceu. A minha vida se solidificou por causa daquilo. E agora eu não sei o que vai acontecer. Eu já tive que mandar funcionários embora. Eu estou mantendo pouquíssimos, contas que não param de chegar, dificuldades para manter a programação. As pessoas foram adiando, foram cancelando. Agora a gente não sabe nem mais se o que estava marcado vai conseguir executar esse ano ainda. Então, se esse apoio não sair, se essa lei não for aprovada, se não surgir alguma coisa, eu não sei como manter. Eu não sei se as pessoas vão voltar a frequentar isso tão cedo, que se fala que não. A gente vai ter alguns exemplos no mundo aí liderando essa tentativa, porque, pelo visto, o freio de mão do Brasil está puxado, né? A gente vai passar por coisas que alguns países já passaram. A gente está caminhando para um abismo imenso, mas... eu ouvi falar de começar com monólogos, os Estados Unidos estão tentando, alguns teatros já estão prevendo, mas enfim, não sei também como vai ser, amigo. A gente vai matar no peito à medida que as bolas vierem. Não, a gente vai ter que Eu estava preparando com o Ron mais um espetáculo da nossa pesquisa do repertório. A gente estava preparando uma montagem do sonho de uma noite de verão. E, bom, essa semana nos falamos e provavelmente a gente vai deixar isso aí um pouquinho para depois, imaginar que
a gente, quando tudo isso passar, vai conseguir levantar um espetáculo do zero, um espetáculo como os que a gente faz, né? Somos tamanho, muitos. claro. E aí, então, a gente provavelmente vai tentar voltar com o Macbeth, que é um espetáculo que a gente tem, as coisas estão aí. Provavelmente a gente vai conseguir, com menos recurso, botar em cartaz o nosso repertório quando tudo isso passar. Agora, também a gente não sabe quando, nem como, nem o que a gente vai precisar pensar para poder viabilizar essa ideia, né? Não, também não sei. Isso está em suspenso. Isso que você falou dos monólogos, mas as salas de espetáculo vão diminuir sua capacidade, vão ter que ter a plateia com máscara, com gel. O Ron está lá em Nova York. O Ron está lá em Nova York. Eu vi que vocês vão bater um papo dia 27, eu acho. Vamos bater um papo. Eu quis pensar ver de fora. Depois que eu falei com você, eu falei, pô, por que eu não chamo o Ron também? Eu quero ver uma pessoa de fora falando. A impressão que está tendo do Brasil e a impressão que está tendo do teatro no mundo, né? Pode ser que ele tenha alguma impressão a respeito do que os Estados Unidos estão tentando lá já. Assim. Sim. Vou falar. Agora, me diz uma coisa. Tem uma frase aqui do... Como é que ficou o Shakespeare na tua vida? Como é que ele permaneceu no seu sangue aí? É um exemplo diário na tua vida? Como é que é isso? Você sabe, eu vou te confessar uma coisa. A gente estava na montagem do Hamlet e a gente já tinha feito em São Paulo e tal. Eu estava no Rio de Janeiro. A gente fez ali no Jardim Botânico, lá no teatro que tinha, e no Tom Jobim. E uma vez, na última apresentação do Hamlet aqui no Rio de Janeiro, o Humberto Magnani, grande Magnani, saudoso, querido colega. Muito, a gente estava fazendo um trabalho junto na TV e tal. Eu estava naquele processo, né, enfim, eu tinha começado o meu mergulho com Shakespeare, com Ron, eu estava completamente apaixonado por tudo. E aí, na saída, o Magnani me esperou para me dar um abraço. Ele tinha gostado muito do espetáculo. E aí, conversando com ele, eu falei assim, porra, Magnani, a temporada está acabando. E agora? Vou voltar para a TV, vou voltar para, enfim, cinema, as coisas. Como é que a gente faz? Porque eu me tornei tão devoto de tudo aquilo, né? Entrei para a seita dos shakespearianos. E aí ele falou assim, fica tranquilo. Depois disso, tudo vira Shakespeare. E é meio isso. O Shakespeare entrou na minha vida para tudo, cara. Porque é o máximo da provocação literária, da provocação humana. E eu tenho saudades físicas do Hamlet, né? Eu acordo de madrugada, vou ler um pouco da peça, volto para dormir. É bem maluco. Mas tenho lido bastante até, inclusive. Mas o Shakespeare ocupou um espaço imenso. Eu não sei se você tem na sua vida, depois você me conta se você tem. Eu tenho frases do meu pai, que elas permanecem na minha vida até hoje. Diariamente eu penso em coisas que ele me falou. Todas as pessoas têm isso, né? Mas tem uma delas que eu acho que é baseada, não digo no Shakespeare, porque no Rei Lear, o bobo vira para o Lear e fala: você não deveria ter ficado velho antes de ter ficado sábio. Como eu amo essa frase. E eu não sei, depois eu descobri que o Martinho Lutero, um reformador religioso que viveu entre 1483 e 1546... E que publicou suas teorias luteranas na porta da Universidade de Wittenberg, que é a universidade onde estuda Shakespeare e Horácio. Isso, exatamente. Então, me parece... Lutero e Shakespeare. Não sei se Shakespeare, que nasceu um pouquinho depois, 1500 e pouquinho ali, quando morreu Lutero, se ele se baseou um pouquinho. Mas isso tudo para dizer que eu passei a minha vida inteira, olha que engraçado, a minha vida inteira eu passei ouvindo do meu pai isso aqui que eu vou repetir para você. Quem não for bonito aos 20, forte aos 30, rico aos 40 e sábio aos 50, nunca será bonito, forte, rico ou sábio. Aí ele completava: eu, que tenho 47 anos, só me resta ser sábio. Aí tudo dramático, né? Como se ele não tivesse sido forte, bonito, não sei o que, não sei o que. Tiago, eu passei a minha vida inteira, cara, com isso no meu ouvido. E, caralho, será que eu fui bonito? Será que eu fui forte? Aí eu descobri que rico não foi, mas descobri que a riqueza é uma outra riqueza de vida e tal. Aí eu falei, porra, agora só me resta ser sábio. É claro que as pessoas viviam menos naquela época,
E você pode ser sábio até os seus 80, 100 anos agora. Mas tem Até alguma coisa... Bom, você tem alguma coisa que você carregue? Ou você acha que... Porra, vou até falar com você. Você acha que já foi bonito, forte, já é rico e só falta ser sábio? Como é que é isso? Não, o Shakespeare assombra a gente, né? Hum. Tem o assombro também. O maravilhamento vem dessa capacidade de pegar a gente por lugares que a gente não imagina. Mas o Está Pronto é Tudo me assombra. Puta, está O pronto, é tudo, é uma loucura. Está Pronto é Tudo me assombra. Uma coisa que me assombra, mas não necessariamente é mal, é uma coisa que me consola. É outra frase do Hamlet que ele diz que há uma providência divina na queda de um pardal. Essa frase é uma frase que serve de consolo e é maravilhosa. E eu acho que o quinto monólogo do Macbeth é um momento que me assombra ultimamente. Desde que eu me conectei com a peça, né? Eu já conhecia a peça, sempre foi a minha peça favorita. E eu tive a alegria de poder montar com o Ron, que eu considero uma companhia privilegiada, assim, é realmente incrível poder dividir o espaço de pesquisa, né, Impressionante, ó. e de investigação da obra do Shakespeare com o Ron. Mas o quinto monólogo do Macbeth é realmente algo que me assombra. A ideia, o quinto monólogo é um monólogo que ele diz amanhã e o amanhã e o amanhã. É um monólogo basicamente sobre o tempo, né, e o homem diante da consciência do tempo, né, é olhar para trás, olhar para frente, e falar, porra, e agora? Para quê, né? Para que tudo isso, né? Para que tanto sangue? Para que tanta? Para quê? Para quê? Para quê? O fim chega para todo mundo. Então o Shakespeare é uma inspiração. Não, é uma inspiração e eu acho que no caso do Rei Lear, por exemplo, que a política do Rei Lear é uma coisa incrível também, porque eu acho que tem muito a ver com a nossa realidade aqui, cara. O cara que quer dividir o poder sem dividir o poder, né? E ele se pega, de repente, com duas filhas que o assombram, que o falam coisas que ele quer ouvir, e uma outra preferida, que não preciso de nada, e aquilo desestrutura completamente uma pessoa que quer manter os seus privilégios, mesmo os cedendo para outros, né? E a loucura, a tristeza, a solidão, o desespero, a cegueira, né? Arranca os olhos no final da peça. Eu também me lembrava do Raul Cortez fazendo, e era Ai, era lindo. Gilberto, Você sabe que Gilberto Gavronchi que fazia o Bobo. Você imagina Giba, Gilberto Gavronchi. Você sabe que a gente quase trabalhou junto. Eu quase fiz o Lia. Você quase fez o Lia? Eu Ah, não fazia sabia, uma não época. lembro. Ah, Não, eu acho que você nem sabe, talvez, mas nós trabalhávamos juntos, eu e o Raul. hum. Era Terra Nostra, eu tinha recém Ah, começado a claro, minha carreira. claro. E eu me lembro que o Raul me convidou para fazer o espetáculo. O Raul, um dia, ele me pegou, me puxou no canto, falou: Olha, eu vou começar um trabalho com um diretor muito bacana, muito importante. Trabalho que eu queria muito te convidar para fazer um dos personagens. E você imagina, eu com 21 anos de idade, começando a minha Enlouqueceu, né? carreira, o Raul Cortez Enlouqueceu. me chamou no canto para me fazer um convite desse tamanho. Eu imediatamente me envaideci, assim, falei, meu Deus, que legal, assim, como é que... Poxa, acho que ele gosta de mim. Fiquei pensando, né? Que legal. E aí, de repente, eu fui para casa e fiquei com aquilo. E eu sempre Ah, achei que eu não devia dar essa resposta para ele na hora. E intuitivamente. Mas fui para casa, pensei, voltei e falei, cara, será eu? Não é possível. Esse cara deve estar enganado. Ele é o Raul Cortez, mas ele está enganado. Eu não estou preparado para essa merda. Não é possível. Não. É o seguinte, eu vou jogar minha carreira no lixo. Eu vou dizer não para o Raul Cortez. Voltei 2 dias depois, encontrei com o Raul. Falou, Raul, olha só que coragem. E eu não sei não acredito. também Não se acredito que você fez isso. Não acredito que você fez isso. chamei o Raul, falei, Raul, quero te agradecer, mas eu tenho certeza que esse é um passo que eu preciso me preparar melhor para dar e tudo mais. Ele ficou me olhando com uma cara que é exatamente essa cara que você Essa fez aqui? agora. Ele ficou me olhando com essa cara e falou: esse garoto tá um pouco louco. Aí, enfim, eu não fiz a peça, fui assistir vocês, nós três, São Paulo, eu estava lá. São Paulo, vocês fizeram o Sérgio Cardoso, São não foi? Paulo, estreamos São Paulo.
Bom, eu vi Mas no que sério, Cadu. era o papel do Caco Ciocler, era do Eu Bandeira, de acho, quem era? eu acho que era o Caco. O Caco fez o Caco. Edgar ou Edmond? Edmund, acho que foi o Edmund mesmo. Bom, não É, me lembro exatamente, mas a verdade é que a gente quase esteve junto lá. Olha que história boa. caraca, jura? Cara, eu vou guardar isso. Olha, mas eu pô, te admiro mais ainda. Não sei, eu acho que você estaria preparado, porque algumas pessoas aqui daquele elenco, elas se prepararam no processo, porque, cara, você fazer um Shakespeare não é brincadeira, não. E o Ron é um cara que tem. O conhecimento dele é tão devastador, é tão abissal, é tão profundo. Ele tem aquela coisa na cabeça dele que parece que está montado ali, né? Parece que tem um entendimento pleno, né? E você tem que corresponder àquilo. Às vezes, existiam ensaios que, bom, você conhece, você sabe Sim. mais vezes do que trabalhou com ele, mas existiam ensaios um pouco preocupantes, porque as pessoas às vezes demoram a entender aquela porra, cara. Não é fácil E entender talvez, Shakespeare, não. e às vezes passam pela temporada, pelo processo, pela temporada e terminam não entendendo nada. Mas a verdade é que eu acho que você falou essa coisa do. Você usou a frase do Bobo lá do Lia, que eu amo. Para mim, é das grandes frases da obra. Se é que a gente pode fazer uma lista das frases imensas que estão contidas na obra do Shakespeare, mas a coisa da sabedoria, né? A busca pela sabedoria, a provocação que o Shakespeare faz na gente a respeito dessa frase, eu não sei. Eu acho que essa 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 possibilidade ela nunca é satisfatória, né? Assim, a gente nunca não sei se alguém um dia consegue dizer, ok, agora eu estou sábio, agora eu posso envelhecer, mas a busca, isso tem a ver um pouco com a nossa trajetória, né? A ideia de que o que interessa é o que movimenta, o que mobiliza a personagem, né? No caso do indivíduo, no caso do ser humano, eu acho que a busca pela sabedoria, a busca por estar pronto é o grande processo. Estar pronto nem tem muita importância. No final, a gente sempre dá um jeito, mas a busca, né, e a consciência de que a sabedoria é um valor fundamental, eu acho que isso que faz as pessoas se transformarem, se repensarem, se redescobrirem. Né? Em tempos de pandemia, redescobrir é um verbo bom. Não, eu acho que tem isso também. Eu tô com sensação de estar vasculhando coisas que eu não mexia há muitos anos. Eu falo agora, falando um pouco mais seriamente dessa fala do meu pai, ela às vezes me ajudou e às vezes me atrapalhou, porque você fica contando tempo para ser alguma coisa. E você tem aquela velha história também que você, quando você começa a descobrir as respostas, mudam-se as perguntas, né? Então é muito louco, porque o que é ser sábio? O que é ser rico? O rico é o quê? Ter dinheiro? Não, o rico é o quê? Ter uma família maravilhosa, né? Uma riqueza muito maior do que ter duas filhas, uma mulher que você ama, a descoberta da felicidade. Eu acho que é muito mais prazeroso do que a palavra rico significando dinheiro. Então você vai descobrindo coisas, acho que a sabedoria é isso, é você ir descobrindo coisas que você não percebia antes. E essa frase me marca muito, eu repito ela quase todo dia, e na minha cabeça aqui, né? E durante muitos anos eu me cobrei resultados que eu não alcançava e não conseguia enxergar resultados que eu já tinha alcançado. É uma loucura isso, cara. Uma coisa, eles são iguais às bruxas lá de Macbeth, quando falam para o cara que o cara vai ser uma coisa, ele acredita. Eu tive na minha Acredita. vida, na minha vida, com 25 anos de idade, eu tive uma pessoa que leu, uma astróloga que leu o meu mapa astral. Ela me falou coisas na época, Tiago, que eu falei, essa mulher tá louca, tá tudo errado, não vai acontecer porra nenhuma dessa forma. Porque ela me falou assim, sinto muito, Leonardo, mas você só vai ter sucesso depois de 40 anos de idade. Eu falei, como é Caralho. que é? Isso com 25, você imagina a crise. Quando eu fiz Caralho. 30 anos, eu queria me matar. Dos 25 aos 30, aos 40, eu fiz coisas muito boas, maravilhosas. Mas você sabe que depois dos 40, tudo me pareceu muito melhor. As coisas, nasceu minha primeira filha, o teatro abriu, a carreira fez... Então, vai ver que ela estava certa. Mas isso também é um veneno para a tua cabeça, rapaz. A bruxa ter falado lá para o Mac que ele ia ser
o rei lá ferrou com a vida dele. Não Mas ferrou? o problema não é nem o cara acreditar. O problema é o cara fazer concessão para fazer confirmar o que ele acreditou, né? Aí concessão é outro As papo. concessões humanas, a ideia da puxada do gatilho, né? O Macbeth, bom, para mim, eu tô até, confesso, relativamente feliz com o fato da gente ter conversado um pouco, eu e o Ronaldo, de retomar o Macbeth, porque eu acho que o Macbeth serve muito a esse nosso momento, né, como oportunidade de reflexão, de provocação, de inquietação. Mas a ideia da puxada do gatilho, né, algumas decisões a gente não consegue fazer voltar atrás, né? Não, não consegue. O Macbeth A é gente uma quer. aula a respeito, o Macbeth é uma aula a respeito do livre-arbítrio e da ambição, né? A gente precisa falar esse texto do cara. As histórias são incríveis, são maravilhosas. Elas dizem respeito a nós mesmos, né, o tempo inteiro. Escuta, deixa eu falar mais duas coisinhas aqui antes que o nosso tempo termine, porque outro dia com graça terminou. Eu queria falar de algumas ações importantes que estão sendo feitas aí. Você conhece muito bem o Vitor Drummond, Interartes Sim. Brasil, o Vitor e a Glória fazendo uma arrecadação de recursos também para beneficiar a classe teatral, a classe artística. A PTR, também com Barata, conseguindo vouchers para alimentação. Temos o Mater, também um movimento de teatro. A Camila Amado com a campanha Sua Live Pode Ajudar, para o pessoal de teatro, pelos moradores da Rocinha. Camila, um Então, beijo para Camila. Beijo para Camila. Isso sempre vale a pena a Barata. gente deixar. Barata fazendo tudo, né? Se reinventando e fazendo os movimentos aqui nas lives, que são interessantes, que podem ser examinados futuramente para essa questão artística também. Sim. Eu vou conversar. Eu tenho. Quando tudo isso começou, né, as nossas perguntas todas no ar e tudo mais, eu conversando com o Ronaldo, o Ron lançou recentemente, lá nos Estados Unidos, está funcionando já, um salão shakespeariano. Para quem está acompanhando a gente aqui agora, quem se interessa pela obra do Shakespeare, basicamente atores, ele está fazendo funcionar um salão na internet de estudo sobre as peças, e a gente ficou conversando da vontade que eu tenho de não parar com o nosso processo, de continuar levando o texto do cara para mais brasileiros, né? Claro. Um objetivo claro de comunicar as ideias. A razão da nossa pesquisa é de que maneira a gente faz chegar essa história da forma mais limpa possível ao ouvido da plateia brasileira. Então, quando tudo isso começou, eu falei, porra, Ron, a gente não pode ficar nessa expectativa de quando vamos montar o sonho, de quando vamos seguir com o repertório, de que maneira a gente consegue manter a conexão do público e chegar no público para contar essas histórias. E a gente chegou na ideia de fazer uma sala que eu pretendo... Tá me ouvindo? Eita, deu pau aqui. Estou te ouvindo. Foi. A gente teve a ideia de fazer uma sala e eu pretendo ler as peças. Ler as peças com o Ronaldo. Falar do pensamento shakespeariano, falar das histórias, falar das ideias, falar da obra do Shakespeare, mas, acima de tudo, continuar levando o Shakespeare para as pessoas. E pensei também numa maneira, num segundo momento, de que maneira poder auxiliar a classe teatral. E eu acho que, dessa forma, a gente consegue usar o teatro para auxiliar as pessoas que fazem o teatro vivo, né? E a Interartes é uma associação muito importante. Quem quiser pode pesquisar, Interartes Brasil. É uma associação que está aí para auxiliar os direitos dos atores e das atrizes com relação à exibição de obra, etc., etc., mas faz um trabalho muito concreto no auxílio à classe. E essa é a minha ideia de construir a sala do Shakespeare passa também pela urgência e necessidade que a gente precisa ter de auxiliar a nossa categoria, a nossa classe. Então, a gente vai fazer todas as inscrições revertidas para a Interartes, para que a Interartes possa, com um trabalho sério que vem fazendo, um trabalho ativo que vem fazendo. A Glorinha Pires é a presidente da associação, é uma mulher maravilhosa, magnífica, que está fazendo um trabalho lindo, e eu tenho certeza que essa ideia do Shakespeare na rede pode ajudar a classe teatral brasileira através do teatro e da contação de história do Shakespeare.
Agora, pensa numa questão, Tiago. Eu tenho feito muita narração de livros, a Sim. audiobooks, lá com o YouBook, que é uma empresa que está disparando no mercado. E eles já fizeram 2 peças que eu participei. Fizeram a gravação da última peça que eu fiz com o Flávio Marinho. E o Ednei Silvestre lançou 2 peças ano passado, livro. E nós lemos as peças. Por que não fazer um contato com o pessoal, com a Cris Albuquerque lá? Porque, de repente, se realmente fizer uma leitura de Shakespeare, grava essa leitura de Shakespeare e deixa lá na plataforma deles. Eu acho que é uma coisa interessante. Sim, Pode dar, maravilhoso. inclusive, né? Maravilhoso. Eu estou sempre disponível no que diz respeito a contar história, levar essas inquietações para o público. Eu estou sempre disponível. Qualquer ideia, estou aí. Vai ser um prazer. Falar de Shakespeare, ler o Shakespeare é um hobby, é uma prática minha cotidiana. Eu não sei se vocês vão ler, principalmente. vão ser vários atores ou você vai ler só você e o Ron, vai ficar estudando a peça? Como é que é? Eu fiquei pensando, enfim, tá tudo meio em processo de tentar entender de que maneira isso pode funcionar, mas eu sei lá, eu fiquei a fim de ler as peças para as pessoas. Eu falei, pô, eu vou entrar na minha live aqui, vou ler. Mas eu Tá. acho que a presença do Ronaldo contribui muito. Eu acho que o que o Ronaldo pensa sobre o teatro, a história do Ron Daniels com o teatro shakespeariano, ela tem muito a nos oferecer. Nós, pessoas de teatro, atores, atrizes, gente que vive da arte, da cultura, e quem se interessa pela investigação humana. Então, acho que a presença do Ron é sempre um privilégio. Poder estar com ele é um prazer por si só. E eu vou, sei lá, talvez tornar os nossos papos sobre a obra shakespeariana público, mas com a Então, intenção de auxiliar a aqui, classe. eu vou deixar aqui gravado para mandar para o pessoal da YouBook, depois você resolve o que você acha melhor. Cris Albuquerque, uma ideia aqui do Tiago de ler as peças de Shakespeare com a ajuda do Ron, quem sabe de outros atores, para a gente botar na plataforma de vocês aí. Se vocês acharem uma boa ideia, a gente faz uma ponte. O Shakespeare Né? é sempre uma oportunidade imperdível, Léo. Escuta, vamos encerrar, porque daqui a pouco vão cortar a gente. Queria te agradecer imensamente pela generosidade, o carinho, a atenção. Você mora no meu coração, Vanessa, seus filhos, vocês fazem parte da nossa vida. Estiveram no meu casamento com a Maria. Isso vai ser inesquecível. Temos várias fotos daquele momento que foi um momento sábio na minha vida, casar com a minha Maria. Que bom, manda um beijo aí. Ela está aqui admirando. Eu sei que a Maria está aí. Também. Eu estava tentando entrar, eu estava vendo um pedaço do Tem que Feijoada, né? Uma orelha da Maria. Ela estava escrevendo aqui, alfinetando, tentando me ajudar a te enlaçar. A gente estava fazendo isso tudo. Escuta, te amo. Você mora no meu coração. Vamos se ver mais, vamos se falar mais. O que você precisar, as portas abertas. E Solar, se tiver uma ideia para Solar daqui a pouco, me fala e me ajuda. Quem sabe quando tudo isso voltar, a gente pode, sei lá, eu posso ir lá falar um pouquinho da minha experiência com Shakespeare. A gente pode, quem sabe, com as restrições necessárias à altura, a gente poder trazer de volta o eco de palavras tão importantes para o nosso entendimento, que já fazem parte da vida das pessoas há mais de 450 anos. Aí, vamos ver. Adorei a ideia. Vou te cobrar depois. Vai ser Combinado. ótimo. Tá bom? Beijo a todos, você, meu irmão. Cuidem-se aí, por favor. Cuidem-se. Daqui a pouco tudo isso passa e a gente volta a estar junto. Agradeço a todos. Graças, um beijo a todos que estiveram conosco. Julinha.